Olá a todos e bem-vindos ao primeiro dia do webinar Einsteins do Amanhã. Meu nome é Nina, sou tanto a fundadora desse projeto quanto sou a entrevistadora barra apresentadora por maior parte desses 5 dias de webinar. Primeiramente, estamos muito felizes em tê-lo aqui. Muito obrigada por ter se inscrito no webinar e ter acreditado no potencial desse projeto para mudar a sua vida como futuro cientista. Esse webinar, para vocês terem uma ideia, está no processo de construção faz 2 anos. O projeto Einsteins do Amanhã nasceu na mente de vários estudantes do ensino médio que acreditaram que nós precisamos mudar como sociedade brasileira. Nós precisamos fomentar esse amor, essa paixão pelas ciências, que é uma área muitas vezes esquecida por tantos estudantes do ensino médio. Então, nós pensamos, bem, não tem algo melhor como conversar com pessoas que estiveram no mesmo lugar que você está provavelmente agora. Pessoas que estavam no ensino médio, que ficaram em dúvidas se realmente valia a pena seguir essa carreira nas ciências e hoje estão em cargos renomados ou são cientistas estimados em suas áreas. Ao longo desses 5 dias de webinar, você vai conhecer várias áreas dentro das ciências que você provavelmente pode nunca ter ouvido falar. Então, vulcanologia, engenharia aeroespacial, nanotecnologia e radiofarmácia. Antes de qualquer coisa e antes de iniciar a programação desse primeiro dia de webinar, nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos a algumas pessoas que fizeram possível estarmos aqui hoje. Gostaria de agradecer primeiramente a nossa equipe, composta pelo Guilherme, Rafael, Catarina e o Ricardo. Então, muito obrigada a vocês por terem me ajudado a organizar esse projeto e bolar toda a infraestrutura necessária para organizar e estruturar o webinar. Nós também gostaríamos de agradecer aos nossos 2 parceiros, a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, a SEDUC RJ. Muito obrigada à Superintendência de Planejamento de Projetos Especiais, especialmente a Gisele e o Tiago, por terem nos ajudado a estruturar esse webinar e encaixar com os objetivos da Secretaria. Muito obrigada a vocês 2 e muito obrigada também a nova superintendente Cristina por ter nos ajudado ao longo desse processo. Também gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros da Science Page por terem, com todo carinho, elaborado esses experimentos que vocês vão ver ao longo dos dias. Eles pensaram tudo, bolaram tudo perfeitinho para vocês entenderem um pouco desses experimentos e se divertirem aí, mesmo através de uma tela. Então, muito obrigada, especialmente a Rafaela, por ter feito isso possível. E vamos começar. A programação de hoje é muito rica em conhecimento. Nós iniciamos esse webinar com o Mauro, na área da física e engenharia. Depois enveredamos para a área da ecologia e da biologia com a Ana Lúcia. Então, damos início ao primeiro dia do webinar. Espero que gostem. Olá a todos. Meu nome é Nina, eu sou fundadora do projeto Einsteins do Amanhã. Hoje eu estou aqui com mais outro palestrante. Esse é o senhor Mauro Andreassa. Muito obrigada, Mauro, por ter topado ser um dos nossos palestrantes. É um orgulho tê-lo aqui. Primeiramente, para iniciar a nossa conversa, se você puder só se introduzir um pouquinho, falar um pouco sobre você, sobre sua trajetória e como você embarcou nas áreas da ciência em geral. Legal, obrigado, Nina. É um prazer estar com vocês. Eu não ia perder uma dessa, porque eu acho que a gente tem que motivar o pessoal para a ciência, para a tecnologia, para a matemática, porque todos os países estão indo nesse caminho. O futuro é esse. Eu acho que a gente não pode ficar para trás. Já estamos um pouquinho para trás, mas eu acho que essa iniciativa que vocês tiveram é fantástica. Eu acho que não podia perder isso daí por nada. E eu comecei com a ciência, assim, desde que eu tenho idade suficiente para ter visto o. Eu era criança, né? Bem criança, mas eu vi o homem chegando na Lua. E era muito legal. Era muito legal porque tinha lançamento de espaçonave, de foguete, toda hora, né? E aí eu era muito pequeno, mas eu falava, puxa, que legal, os caras estão na Lua? Caramba, o cara tá lá? O cara põe o pé lá na Lua? Caramba, que negócio legal, né? Eu queria estar lá. Eu sempre, eu tinha 5 anos. Eu quero estar lá na Lua. E aí, a gente, quer dizer, desde essa idade eu já achava fascinante a ciência. E aí, claro, a gente vai.
começa a estudar, começa a se interessar por carro que se movimenta, barco, telefone, queria saber como tudo funcionava. Então, e tem certos casos que, para todo mundo que está conectado com a gente, tem certos casos que a profissão escolhe a gente não escolhe a profissão. O chamado é tão forte, sabe? A paixão é tão grande que a profissão te escolhe, né? Então, isso é muito legal. E então a profissão me escolheu. Aí fui me preparando, fui estudando, escola pública também, não tinha outro jeito. Fui trabalhar com 15 anos. E então estudava à noite e trabalhava de dia. Quer dizer, dá para fazer. É um chamado para todo mundo que está ouvindo a gente. Poxa, mas eu tenho que trabalhar tal. Como é que eu faço? Faz. Se você tiver paixão, você sem dúvida faz. E aí, quando chegou na época da faculdade, eu falei, puxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não tinha condição de estudar de dia, então faculdade de dia não era uma opção, então as engenharias eram todas de dia. Falei, sabe de uma coisa? Eu achei um curso legal à noite, eu ia fazer física. Você é físico. E aí eu fiz PUC de São Paulo, fui fazer física. E aí era o que eu sempre eu tinha gostado, sempre tinha sido minha paixão, né? Mas eu precisava trabalhar, então eu tinha pensado em fazer engenharia. Mas aí eu fiz física e deu muito certo, porque com a física você conhece todas os princípios, conhece as leis, e é eletricidade, tudo bem, eletromagnetismo, tudo bem, mecânica, tudo bem, atrito, tudo bem, porque a gente estuda tudo, estuda um pouco de tudo na física. E aí eu fui me adaptando, e aí eu trabalhei dentro da indústria automobilística por um monte de tempo, eu desenvolvia veículos, eh, tra- trabalhei na manufatura, trabalhei no desenvolvimento do produto, trabalhei na parte de laboratório. Então, é possível, é isso que é legal, mas não esquece que a chama é o que mantém a gente passando pelos obstáculos. Todo mundo tem um monte de obstáculos. A iniciativa que vocês tiveram é para isso, né? Para motivar, para deixar todo mundo sabendo que é possível. Se você quiser, é possível. E o mundo está oferecendo tanta coisa bacana, tanto Google, né? A gente antigamente não tinha isso, não. Quer dizer, hoje era duro. Você entrava naquelas, Nina, você entrava naquelas bibliotecas da faculdade, fechada, você entrava com aquele cheiro de mofo, de livro velho, né? Não tinha jeito, era o que tinha. Hoje, você em casa, dá 3, 4 cliques, puta, tem coisa para ler que você fala assim, caramba, como é que eu vou ler tudo isso? Você não consegue ler tudo isso. Tem mais oferta do que você consegue digerir Hum. de informação. Então, isso é bacana. Isso é uma coisa do mundo de vocês, jovens que estão se engajando agora, e é muito legal. E outra coisa que é muito legal, é o pessoal, e também o Google ajuda muito, o YouTube ajuda muito, é outro idioma, né? Porque se a gente quer falar, se a gente quer se mexer com ciência, né? A gente tem que conhecer um pouquinho de inglês, porque muita coisa depende da língua inglesa, então a gente tem que estar bem, também, né? Bem engajado nisso tudo. O lado bom é que é disponível, né? É disponível. O Google é fantástico, a internet é fantástica, tem tanta coisa bacana. Quer dizer, não falta motivação. Até hoje eu fico motivado. Faz tempo, hein? Mas eu continuo motivado. Eu acho muito legal tudo isso. Você disse que você trabalhou por um bom tempo na indústria automobilística. Qual seria o Isso. aprendizado que você tirou dessa indústria? Porque, assim, a gente vê carros todo dia, né? Eu acho que virou algo até banal. A gente não chega mesmo, a gente vê, mas a gente não. Poucas pessoas realmente param para pensar como é que isso foi feito, por que foi feito assim? Por que as portas foram projetadas dessa maneira? Por que vamos dizer, os espelhos foram dessa maneira? Qual foi o seu aprendizado em trabalhar tanto tempo nessa indústria? Isso é a pergunta legal, porque realmente eu acho que a banalização passa pela indústria automobilística. Você quer ver? Celular, né? Celular. É banal, né? Você fala Uhum. assim, deixa eu falar aqui com não sei quem, deixa eu mandar um WhatsApp. Caramba, não é banal. Demorou para a gente chegar aqui.
A civilização demorou muito para a gente chegar aqui. Então, quando você vê o carro e você fala assim, ah, é banal, e aí você entra na indústria, você vê todo aquele monte de fórmulas, tudo que você estuda na física, tá lá, tá no carro. Caramba! Mas é verdade. O amortecedor, né? O carro, quando passa no buraco, tá movimento harmônico simples. O carro Uhum. balança, vai, volta. É um pêndulo, é um pêndulo. Se você quiser saber as fórmulas, está lá, tem um monte de fórmulas. Para você projetar aquele amortecedor, aquela mola helicoidal, para você calcular tudo aquilo, você vai usar equações do movimento harmônico simples. Caramba! Aí, como o movimento harmônico não é simples porque ele tem um amortecedor, amortece, aí você fala, poxa, então não é um MHS, você vai ter que trabalhar numa equação diferencial. Aí Uhum. você entra na faculdade, equações diferenciais, tal. Mas tudo isso no carro, tudo isso no carro, para passar nas valetas, para passar nas Sim. lombadas aqui do Brasil, nos buracos, tal. Tudo isso, tudo isso, tá? Meramente no... Isso para falar uma coisa simples, né? Que é uma mola e um amortecedor. E na parte eletrônica do carro? Quanta coisa de eletrônica não tem? Hoje, você tem sistema de entretenimento, você tem, espeta seu pendrive, você, para abrir porta, você tem um computador. Para fechar a porta e abrir porta é um computador. Para abrir e fechar a tampa traseira é outro computador. Para você ligar o motor é outro computador. Um carro tem 40 pequenos computadores a bordo. Putz, 40. Por muita. isso que por isso que a falta de circuito integrado, por causa Uhum. da pandemia e tal, por isso que a falta de circuito integrado causou diminuição na produção de veículos. Porque você pega um carro aí, qualquer carro tem 30, 40 circuitos integrados. E todos eles estão tendo que se conversar. Né? Olha a dificuldade. Tem que conversar. Cada um você compra de cada e tem que funcionar. Então, essas coisas, né, a gente são transparentes, né? É como você falou, é transparente para vocês, para quem anda na rua. Você nem se dá conta de toda a trabalheira que dá para fazer um carro. Mas eu sempre achava legal. Eu achava que eu via o carro assim, olhava para o carro e falava assim: caramba, isso é um laboratório ambulante. Porque acontece de tudo com o carro: esquenta, esfria, aí tem termodinâmica, aí movimenta. Aí, nossa, acontece de tudo. Então eu falava: nossa, que legal, isso aqui é um laboratório. Então, para um físico, maravilha, né? É muito bacana. Você sente que assim, você com o seu tendo ido para a universidade e conseguido o seu diploma, você sente que você ainda teve que fazer estudar muito mais para você, vamos dizer, entrar no nível para você se adequar à indústria, ou você com seu conhecimento assim universitário, ou claro, também tem os estágios e tudo isso, mas você acha que essa transição entre universidade e trabalho foi tranquila ou você teve que correr atrás muito para, vamos dizer, pesquisar como essa física se aplicava especificamente, desculpe, aos automóveis? A pergunta também é legal, porque existe uma dificuldade de você transpor. Realmente existe. Porque seja faculdade de engenharia, seja, né, faculdade de física, seja universidades de ponta, seja em universidades que não estão assim tão na ponta, a indústria tem demandas, tem necessidades que a universidade não consegue preencher. Então, cabe a você, enquanto aluno, enquanto você for aluno, você- quando você quer ser aluno, você tem que estar estudando. Quando você é aluno, você tem que continuar estudando para a faculdade, mas também para aquilo que você quer fazer na vida. E depois que você sai da faculdade, saí da faculdade, me livrei, formado, agora sou engenheiro e tal. Você vai continuar estudando do mesmo jeito. Você vai ter que continuar estudando bastante porque as tecnologias são muito rápidas, as coisas estão acontecendo muito velozmente,
E a faculdade não acompanha, a universidade, o acadêmico não consegue acompanhar. Mas aí que tá, se você fez uma boa faculdade, caramba, você já é um Jedi, sabe? Você é um Jedi. Você fez uma boa faculdade, você fez uma boa faculdade, estudou legal, se dedicou, aprendeu. O que vier pela frente, você enfrenta. Você fala, opa, eu não sei, mas eu consigo estudar, eu consigo saber. Então, isso é legal na formação da gente, que a gente faça um estudo, uma faculdade, etc., que te dê munição para você aguentar os próximos anos. Porque você vai se formar, vamos supor, você vai se formar daqui 5 anos. E aí você vai estudar, você vai trabalhar por mais 40, né? É. A vida é assim. A vida é assim. Você vai acabar a faculdade, você vai ter que trabalhar uns 40 anos da sua vida. Uhum. Você acha que o que você aprendeu nesses 5 anos vai ser suficiente para te manter empregada nos próximos 40? Não. É, que também o que você aprendeu durante esses 5 anos, em 40 já não é, vamos dizer, certas coisas não serão mais válidas, né? Claro, claro que não. Então, mas o que que é legal quando a gente estuda, ensino fundamental, uma faculdade, quando a gente está de verdade apaixonado e estudando? Isso vai te dar toda a base para você continuar aprendendo o resto da vida. É isso que importa, né? Na verdade, o nosso diploma ele não aparece. Você vai pegar seu diploma, você não vai conseguir enxergar, mas ele tem uma data de validade no nosso diploma. Todo diploma tem data de validade. Se você faz uma engenharia e você não trabalha na área, e tal, depois de 5 anos, você não é mais engenheira. Ninguém vai querer saber de você, né? Então, no Eu não fundo, sabia no disso, fundo, não. não, mas é assim, é uma data de validade fictícia, né? Uhum. Não está escrito. Nenhum lugar vai falar que diploma tem data de validade. Mas, se você não atuar, se você não se esforçar, se você não fizer uso desse diploma que você ganhou, ele desaparece. Ele desaparece porque depois de alguns anos a tecnologia já mudou, as pessoas estão fazendo outras coisas, e aí, o que que vale aquele diploma que você tirou? Não vale nada. Então, você tem que estudar, 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 passar uma vida estudando. Mas é legal, sabe, estudar o tempo todo, porque alguém pode estar escutando a gente e falar assim, esses caras são loucos, ficar estudando a vida inteira. Mas a questão é, quando você é apaixonado e você quer entender o que que acontece, o fenômeno, como é que funciona tal coisa. Isso é tão bacana, isso é tão legal, o que traz para você é tão interessante que vale você estudar uma vida inteira só para saber como é que as coisas funcionam, como é que o carrinho anda, como é que a onda propaga no ar, como é que o cara vai para Marte. Ah, vale a pena. É muito legal que com o estudo parece assim, que você, vamos dizer que você tem uma televisão, e quanto mais você estuda, mais resolução essa televisão, que é o seu maneira de ver a vida, mais É, resolução essa televisão tem. Então, por exemplo, física, meu estudo de física é uma coisa que eu fico boba hoje em dia, é o sol. Pegar o sol, vamos dizer, pegar um diazinho pegando sol na praia. Não é mais aquela, vamos dizer, banalidade. É agora percebendo, olhando para a água, tem refração, tem reflexo, tem, vamos dizer, e eu começo a pensar, meu Deus, se tivesse um painel solar aqui, qual seria a eficiência desse painel solar? Sabe aquela mente que vai divagando? Eu acho que realmente a ciência abre essas portas. Você consegue. Não é só você viver, você está interagindo com o seu entorno. Agora, voltando um pouquinho, você disse que você começou com a física e depois acabou indo para a engenharia, né? Uma uhum. coisa que agora é aquele debate de sempre: física ou engenharia? Que é Ah, bem, é bem aquele debate. Os físicos sempre se acham superiores aos engenheiros. Aham. E os engenheiros acham que os físicos só ficam na teoria e não fazem a prática, né? Isso. E os físicos também brigam entre os físicos, né? O físico teórico e o físico experimental. O Sim. físico experimental, o cara põe a mão na massa, que aquele cara que para, pensa e descobre tudo com, né, com experimentos cerebrais, mentais. Então, essas coisas existem, claro, mas é um pouco também um pouco de brincadeira.
mas quando você. Isso é uma opção para todo mundo que está conectado com a gente. Se a pessoa tem uma demanda e precisa começar a trabalhar mais imediatamente, precisa ganhar seu dinheiro, a ciência é uma resposta. A ciência permite que a gente viva, que a gente ganhe um salário legal, que a gente consiga fazer uma vida através da ciência. Então, a engenharia é um ramo excelente. Agora, eu quero ser um físico, eu quero trabalhar mais na teoria. Tá bom. Se você tiver esse recurso, se você tiver bolsa, tiver disponibilidade, eu não sei, família que contribua com tudo isso, aí você vai ter que fazer um mestrado, vai ter que fazer um Uhum. doutorado para você, né, trabalhar nisso. Então, eu acho que tem para todo mundo. Eu acho que tem opções para todos, né? Tanto o engenheiro como o físico teórico como físico experimental. Eu acho que é importante as pessoas que estão com a gente aqui saber que ciência é uma coisa que vai precisar, o mundo vai precisar, porque, como você disse lá, o celular vai parar, claro que vai ter inteligência artificial. Agora saiu já o chat GTP, você já está Hum, mexendo, já está programando. Quer dizer, alguém tem dúvida que nós vamos precisar de pessoas com conhecimento, com software que saiba fazer a programação? Será que tem alguém que acha que o Brasil não vai precisar desse pessoal? Então, quem se engajar, quem entrar nessa, realmente vai ter oportunidade de empregos dos mais variados. Vai ter aquele que vai ser um pesquisador, vai aquele que vai ser o cara que vai estar no chão de fábrica, vai ter aquele cara que vai estar desenvolvendo o design de um produto, vai ter para todo mundo. Agora, claro que a ciência, aí você vendo como um cientista vê, você precisa de todo mundo, né? Quer uhum. dizer, se hoje, se você pegar os Estados Unidos, o produto interno bruto dos Estados Unidos, já que é um bom dinheiro, o produto interno bruto dos Sim. Estados Unidos é uma boa grana. Um terço, um terço do produto interno bruto dos Estados Unidos vem de coisas da mecânica quântica. Caramba, mecânica quântica? Quando começou esse negócio da mecânica quântica? Começou lá no começo do século XX. Começo do século XX. Teorias, um monte de coisa que não dava para fazer, não dava para aplicar, divagações, filosofias, falava-se muito. O princípio da incerteza de Heisenberg. Uhum. Caramba, como é que eu ganho dinheiro com isso? Não, não ganhava dinheiro com isso. Só que hoje tudo que se faz nos Estados Unidos que usa princípios da mecânica quântica dá um terço do produto interno bruto deles. Quer dizer, é sim uma forma de ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro com física, precisa disso. Então, eu acho que tem que trabalhar todo mundo junto, os engenheiros, o físico teórico, o físico experimental, todo mundo junto. Eu acho que é assim que caminha a ciência. Não é só o engenheiro, o físico e cada um na sua. Não. Aliás, cada vez mais a gente tem que integrar as coisas. Uhum. Essa ciência não é só física. E a biologia? Um monte de coisa bacana acontecendo com biologia. E se você pegar um biólogo e um físico para trabalhar junto, será que dá uma boa liga? Tá. Tem um monte de coisa na biologia que a gente pode fazer com a física. E o químico também? Químico também. Quer dizer, cada vez mais juntar as pessoas. E para isso tem que ter a famosa habilidade socioemocional, saber trabalhar junto, saber trabalhar em equipe, respeitar a opinião dos outros. Essas são habilidades que são fundamentais para qualquer um. Então, eu gosto de física, tá bom, mas você tem que gostar de gente também, porque gente é legal. A gente tem O aquele mundo, estereótipo do cientista, né? Aquele cara fechadão, com óculos, mas não é isso. A realidade. não. Muito pelo contrário, você vê que no prêmio Nobel é difícil ganhar um. É um ganhador para o prêmio Nobel. Na Uhum. física do ano passado, 2022, três físicos. Sim. Cada vez mais as pessoas estão trabalhando em equipe, cada vez mais estão conversando, sabe, equipes grandes, aproveitando o conhecimento de todos.
Então, é uma dica fantástica para o jovem, estude o que tiver que estudar, estude com afinco, se aplique e tal, mas não se esqueça que você interage com gente, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar ideias, e quanto mais pluri conhecimento, melhor. Então, químicos, físicos, engenheiros, todo mundo junto, porque você imagina, né? Você não constrói um carro com engenheiro mecânico, você constrói com engenheiro mecânico, engenheiro metalúrgico, engenheiro químico. Então tem tanta coisa, ninguém mais sabe tudo sozinho. A gente tem que ter os amigos, né? Tem Uhum. que conversar com as pessoas. Mas para fechar, então, eu acho que até você acabou respondendo nessa sua última resposta, mas não custa fazer essa pergunta que a gente está fazendo para todos os palestrantes, que é qual o conselho que você daria para a pessoa que está acabando o ensino médio agora e está pensando em seguir uma carreira nas ciências? Olha, eu acho, como eu disse, né? Ciência para mim é ganha-pão, sim. É futuro, é futuro. Qualquer país, e o Brasil é um grande país, eu acho que tem grandes condições aqui. Então, eu acho que, primeiro, ciência é uma alternativa. Segundo, nenhuma mídia social, nenhum Google, nada disso vai deixar de fazer com que você tenha que estudar e ler bastante, né? Quer dizer, Uhum. isso é inevitável. Você vai ter que ler bastante, você vai ter que se aprofundar nos temas. Então, isso não cai de moda, isso vai continuar. Depois, idiomas, você vai ter que dar uma olhadinha. Mas isso, de uma certa forma, eu já tinha dito. Você quer uma coisa legal para você, Nina, para você aprender muito? Ensinar, né? Quando a gente É. se transforma em professor, a gente vê e a gente vai, às vezes, vai para o quadro negro, vai ensinar alguma coisa e fala assim: puxa, eu pensei que eu sabia, mas eu não sabia. Acho que Porque quando até tem uma citação de Feynman, assim, que você só realmente vai saber uma matéria ou um assunto quando você souber ensinar para uma criança de 5 anos. exatamente, o Feynman é um dos meus ídolos, né? Porque o cara é fantástico. Uhum, E faça isso. Quer dizer, qualquer um que está nessa balada de estudar e de entrar na ciência, quando tem prova, quando tem um colega que está precisando de ajuda, vire você o professor. Transforme-se no professor. Porque você vai ver, quando você começar a falar, você fala: Meu Deus, eu pensei que eu sabia, mas eu não sabia mesmo. Aí você vai ter que estudar um pouco mais, vai estudar diferente. Então, o Feynman estava certo. E o Feynman estava mais certo ainda quando ele dizia que tinha que ser para uma criança de 5 anos. Todo mundo tem que ter direito ao conhecimento. Todo mundo. uhum, Então, você tem que ser capaz de ensinar uma criança de 5 anos. E a criança de 5 anos tem que ser capaz de entender você. Não tem nada que seja tão difícil assim. Você tem que arranjar um jeito de falar com ela. O resto, Nina, é arrogância. Ah, não vou ensinar para a Nina, porque a Nina não vai entender, é muito difícil. Como não vai entender? Você sabe se ela não vai entender? Então, a gente não pode ter essa arrogância. A gente tem que estar lá, ensinar, porque todo mundo merece, né? Todo mundo merece ter acesso ao conhecimento. E ser professor é uma das alternativas legais para você se desenvolver e desenvolver os outros. Pô, eu acho que essa é a melhor maneira possível imaginável de acabar com a nossa conversa. Muito obrigada mesmo, Mauro. Foi ótimo falar com você. Realmente, não foi só uma conversa sobre você, foi uma conversa de o que você tem que ter para estar preparado para entrar nas ciências, como a ciência se aplica no dia a dia, o que é a ciência em termos de física, em termos de engenharia. Então, foi uma aula. Você deu aula. Ah, Muito obrigado. obrigada mesmo, agradeço. É, por tudo, por ter topado também sendo os palestrantes. Espero que vocês aí em casa, na escola, onde quer que vocês estejam, tenham aproveitado essa conversa como eu aproveitei. Muito obrigada, Mauro, novamente. Bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira conversa. Eu aprendi muito com o Mauro e me diverti também. Então espero que vocês tenham sentido o mesmo. Antes de nós darmos início à nossa segunda conversa do dia, nós temos um pequeno experimento para vocês preparados
pela querida equipe do projeto da Science Page. Espero que gostem. Olá, meu nome é Rafaela e você está assistindo uma decomposição química de água oxigenada. Esse processo ocorre naturalmente, mas ele é catalisado pelo óxido de manganês nessa reação. O óxido de manganês serve como um agente redutor na troca de elétrons dessa reação e produz água e gás oxigênio. E essa reação é muito importante porque o oxigênio ele é puro. Então, a gente consegue testar para ver se realmente é o oxigênio, o gás que está sendo produzido, e vocês vão ver a seguinte como que isso funciona. Para realizar esse experimento é bem simples. Primeiro, você pega um container com a substância, que é uma substância sólida, o óxido de manganês, e você, com a espátula, coloca dentro desse frasco que, de preferência, seja transparente. E depois você conecta esse frasco com um tubo, usando uma bacia de água para impedir com que o ar escape durante o processo da reação. Que no caso, seu principal objetivo seria não deixar o oxigênio escapar, então é recomendado ter 2 rolhas, a primeira inserida no frasco onde a reação está ocorrendo e depois da sua conclusão, no tubo onde o oxigênio foi direcionado para otimizar esse processo. Uma outra importante função da bacia de água é que ela cria uma visibilidade para o oxigênio quando ele entra dentro do tubo, porque se não tiver a bacia, não tem como saber se o gás realmente está dentro do tubo. E então o experimento é plausível quando é visível que o gás está dentro do tubo, porque ele toma o lugar da água quando ele é produzido. No próximo passo do nosso experimento, a gente testa a presença do oxigênio no tubo. É uma outra certeza de que realmente o gás oxigênio foi produzido. Imagina que você é um cientista fazendo esse experimento pela primeira vez. Você não sabe qual é o gás que foi produzido. Então, esse é um fenômeno que acontece e a gente tem a certeza de que é o oxigênio quando acontece esse fenômeno. Que é quando você acende o fósforo e você insere ele dentro do tubo, ele vai reacender. Ele vai ser apagado por causa da presença da água, mas como o oxigênio também está dentro do tubo, ele vai reacender e assim então conseguimos saber que o oxigênio está presente no tubo. Neste caso, esse fenômeno não foi muito evidente, então podemos criar conclusões sobre o experimento. Tem alguns erros que são cometidos durante o experimento que podemos minimizar para a próxima vez. Então, vou mostrar um outro exemplo do mesmo experimento que funcionou melhor, porque provavelmente o tempo que durou para fechar o tubo com a rolha foi menor, então menos oxigênio escapou. Então, como tinha mais oxigênio presente, o fósforo ficou mais claro. E esse foi o experimento de hoje. Obrigado por assistir, espero que você tenha gostado e até a próxima. Meu Deus, que experimento impressionante! E saber que é muito fácil de fazer, mas claro, sempre sob a supervisão de um professor ou responsável e com os equipamentos de segurança adequados, por favor. Então, faça na sala de aula somente. Agora vamos partir para a nossa segunda conversa do dia. Vem! Olá a todos, meu nome é Nina, eu sou a fundadora do Projeto Einstein do Amanhã e hoje eu tenho o orgulho de estar com a Ana Lúcia, que vai ser a nossa palestrante do dia. Primeiramente, muito obrigada, Ana Lúcia, por topar fazer essa entrevista comigo. E para quem não te conhece, você poderia só compartilhar um pouquinho de você, quem você é, sua trajetória. Seria ótimo. Sim. Obrigada, Nina. Eu que agradeço pela oportunidade e parabenizo também pela iniciativa. Bom, meu nome é Ana Lúcia e eu sou bióloga, formada pela UFRJ e tenho mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em ecologia da UFRJ também.
Trilhei um caminho pela pesquisa, né, até a conclusão do meu doutorado. Até um pouco depois, cheguei a fazer um pós-doc curto e depois recebi o convite. Bom, ainda durante a minha graduação, a minha formação, né, o meu doutorado, eu trabalhei como técnica, consultora para o município do Rio de Janeiro, na Fundação Rio Águas. Isso foi durante o período de 2016, né, da preparação do município para receber as Olimpíadas. E ao final do meu doutorado, eu cheguei a iniciar um pós-doc, mas aí em seguida recebi o convite para assumir a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria do Ambiente e então de Sustentabilidade. Na minha gestão, a gente inseriu essa palavra no nome da secretaria. Estive à frente da secretaria por 12 meses e em março de 2020, eu assumi a presidência do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Tá Isso ótimo. até agora, né? No Aham. mês de. Até agora, dia 2 de janeiro. Então, eu fiquei por quase 3 anos na presidência do Jardim. Isso. Por que biologia? Por que ecologia? Seria minha primeira pergunta para você. Olha, eu me apaixonei pelas ciências biológicas durante o meu ensino médio, influenciada por um professor muito especial que eu tive, um professor de biologia. Ele foi meu professor no segundo e no terceiro ano. O nome dele era Fernando Gevansnyder. E ele é, inclusive, famoso porque ele é o autor de muitos dos livros utilizados no ensino médio. E ele era fantástico. E ele me introduziu a uma biologia científica, que é justamente a biologia investigativa, né? E eu fiquei muito apaixonada já no ensino médio. E aí, na hora de escolher lá a minha graduação para fazer vestibular, na minha época ainda era o vestibular, fui muito desencorajada de fazer ciências biológicas, porque né, meu futuro seria só o magistério, mas eu insisti, fiz ciências biológicas, já com esse objetivo de buscar essa biologia investigativa, o estudo da vida de verdade, que nos traz respostas sobre o que a gente pensa que conhece, e, e não me arrependo. E fiz ciências biológicas já com esse objetivo de atuar na pesquisa e pude ficar um pouco mais de 10 anos atuando em pesquisa, e foi muito, muito, muito grandioso para a minha formação como profissional e também como pessoa. Tem algum desses projetos de pesquisa que você fez ao longo desses 10 anos que marcaram você muito? Que você gostaria de É, compartilhar? eu fiz alguns, mas claro, o que me marcou foi o primeiro, foi quando eu comecei a estagiar. Eu estava no segundo período da graduação. Eu fui uma das alunas que começou a estagiar mais cedo, justamente porque eu queria experimentar a pesquisa o quanto antes. E eu ainda estava no segundo período da graduação, quando eu entrei no laboratório de limnologia da UFRJ. A limnologia é o estudo das águas interiores. Então, é tudo que não é mar. Uhum. Rio, lagoa, lagos. E eu entrei quando eles estavam começando um projeto chamado Projeto Carbono, que era para estudar o ciclo do carbono, conhecer mais a fundo os processos relacionados à ciclagem desse nutriente dentro desses ambientes aquáticos. E eu estava, né, recém-chegada e recebi a missão de ficar com uma parte do projeto que não era das mais queridas, que era a parte das macrófitas, que são as plantas aquáticas. Uhum. E era um trabalho muito difícil e muito braçal, né? Porque envolvia a coleta e depois toda a manipulação em laboratório
de pesagem, secar e pesar novamente, e a coleta daquilo era muito desafiadora. Eu, no segundo período da faculdade, e eu era sempre muito guerreira, muito desbravadora, e eu já ganhei logo um facão e ia para campo todo mês para fazer as minhas coletas das macrófitas. Isso ficou muito marcado porque eu pude experimentar o campo, assim, né? Aquele desafio de estar em campo, conhecendo as lagoas. Então, tinham muitos estagiários que trabalhavam com dados já coletados. E eu gostava muito de poder ir a campo para ver as lagoas, para estar lá e trabalhar com aquele resultado que eu mesmo, com aqueles dados que eu mesmo produzia. Então, acho que esse meu primeiro projeto foi muito desafiador e eu nunca mais esqueci das experiências que eu vivi. Eu trabalhei na Restinga de Jurubatiba, que é ali no município de Quissamã e Macaé. O fragmento de Restinga, o maior fragmento de Restinga preservado do Brasil. Ele tem muitas lagoas costeiras, né? Então, são lagoas ali que têm influência forte do mar e dos rios, tem toda uma dinâmica particular. E eu pude conhecer bem essas lagoas durante esse meu primeiro projeto de pesquisa, que era o Projeto Carbono. Realmente é uma coisa, é um sentimento muito gratificante saber que você mesmo foi lá, coletou os dados, obteve os resultados que você realmente desejava. Eu não sei se os seus resultados eram realmente condiziam com sua hipótese inicial, mas mesmo assim, chegar a conclusões na ciência é o que faz. O método científico é algo muito lindo, eu adoro. Eu sou mais puxada para as ciências exatas, física, mas o que você diz do ciclo de carbono, eu me lembro muito tendo estudado isso na escola. Então, realmente, vendo isso no dia a dia, deve ter sido aquela coisa, por que que eu estou estudando isso se eu nunca vou usar? Não, você vai usar em determinado momento, né? E essa experiência de pesquisa provou isso. É, É, Outra pergunta que eu teria agora, caminhando um pouquinho mais para frente na sua experiência profissional, você disse que você atuou como secretária do meio ambiente do estado do Rio de Janeiro. Gostaria de saber qual é essa importância entre a conexão da política com as ciências, porque muitas vezes a gente não fala, né, sobre a conexão que essas duas áreas têm uma com a outra. é muito importante, eu diria fundamental. Eu pude justamente viver o hiato que, infelizmente, existe entre a elaboração de políticas públicas e a academia, né? E esse ato existe muito por um problema até de comunicação entre é, entre esses dois atores, né? Mas a ciência chegar à formação de política pública é, de fato, conseguir aplicar o conhecimento na vida das pessoas, né? Aplicar o conhecimento de maneira a transformar a realidade, né? A pesquisa está ali com o seu método científico, observando, investigando, descobrindo, mas ela precisa, de alguma forma, aplicar esse conhecimento, né? E por mais que você publique artigos na academia, por mais que você gere resultados que são fundamentais, é só através de políticas públicas que você pode dar capilaridade e dar magnitude a ações capazes, de fato, de transformar a vida da sociedade, né? Porque é só a administração pública que tem esse potencial, né? Ainda que contando com a ajuda da academia, do segundo, do terceiro setor, é a iniciativa pública que tem esse fim e esse potencial. E essa minha passagem pela Secretaria de Ambiente foi muito, muito transformadora também no meu olhar para as coisas, né? De fato, viver a vida real. Porque dentro da academia, dentro da pesquisa,
você, fazendo um paralelo, cria muito o seu laboratório ali e você vive dentro daquele ambiente controlado e que se baseia em teoria, né? Mas quando você Uhum. vai para a prática, para a aplicabilidade, né, daquele teu conhecimento, para a aplicação de fato daquilo que pode ser feito para melhorar a realidade, é muito desafiador. É muito desafiador. E a minha passagem pela secretaria aconteceu num momento político em que as pessoas estavam acreditando na necessidade de pessoas técnicas à Uhum. frente dessas pastas que assessoram o governador, né? Que assessoram o gestor. E isso, de fato, é muito importante. Infelizmente, isso não é uma prática comum no Brasil. Sim. Já depois dessa minha leva, enfim, a política tem todo um sistema, tem todo uma maneira de funcionar que faz parte dela, que é intrínseca a ela e que dificulta muito a comunicação das coisas, né? Então, eu dizia, o acadêmico, quem produz o conhecimento, tem muita dificuldade de entender como a política funciona, Uhum. e a política, que é quem produz a política pública, e também o legislativo, né, tem muita dificuldade de compreender de fato a importância que a academia, a produção de conhecimento tem para a elaboração dessas políticas. E a conexão entre essas duas coisas é fundamental. Então, eu hoje abri mão, né? Hoje eu sou uma bióloga, eu digo, uma bióloga administrativa, não estou mais produzindo método científico, gerando dados científicos, mas eu me encontrei onde eu realmente posso fazer diferença na sociedade. Assim, eu me apaixonei pela possibilidade que a política pública, mesmo com todas as dificuldades e limitações que ela tem, eu acredito que você pode fazer a diferença lá também, né? E esse meu olhar hoje acadêmico de enxergar o mundo e complementado pela realidade imposta à execução de políticas públicas me traz uma visão muito complementar das coisas, né? Que eu consigo ver que, infelizmente, falta para que a gente possa avançar em agendas importantes, falando de meio ambiente, né? Como mudança climática, como a universalização do saneamento, porque são lacunas difíceis mesmo de se transpor por conta desse distanciamento, né? Da produção de conhecimento para quem aplica as políticas públicas. Não, realmente, com a sua experiência tanto na acadêmica quanto no Estado, você conseguiu usufruir do melhor dos dois mundos, né? Você conseguiu entender como funciona tanto da produção quanto na execução. Com isso, eu queria te perguntar, como é que você aplicou essa sua experiência no Estado no seu cargo, como diretora do Jardim Botânico? Bom, eu, como técnica que sou, e acreditando na importância desse meu conhecimento técnico para a minha posição e para a execução do meu trabalho nesses locais, a primeira coisa foi valorizar uma equipe que também tivesse formação, né? Uhum. Tanto no governo do estado quanto no Jardim Botânico. O Jardim Botânico é um instituto de pesquisa. A Secretaria de Ambiente do Estado também tem vinculado a ela o Instituto Estadual do Ambiente, então, que conta com muitos servidores capacitados, gente que tem mesmo capacitação técnica e que pode executar, mas que muitas vezes o gestor, né, o alto escalão de governança dessas instituições está descolado desse conhecimento. Uhum. Então, esse ato acontece dentro das instituições, ou seja, o gestor não consegue compreender como ele pode ajudar o trabalho daqueles
servidores técnicos, como ele pode potencializar esse trabalho deles, como ele pode valorizar esse trabalho. E a minha formação é em ecologia, então, ainda que eu trabalhe com pesquisa, a minha pesquisa sempre foi muito sistêmica, né? A ecologia é o estudo da casa. Então, o meu olhar é sempre amplo, né? Então, eu consigo concatenar diferentes realidades, né? Então, assim, aplicar isso foi, primeiramente, valorizar esse conhecimento técnico na tomada de decisão, né? E entender, por mais simples que isso pareça, a importância de deixar o trabalho técnico prevalecer, as decisões técnicas prevalecerem, né? Em detrimento de muitas outras questões que muitas vezes abafam essas decisões técnicas, né? Apostar na integração das instituições, isso foi uma outra coisa que eu fiz, compreendendo que todas as áreas eram importantes, né? E integrando todas essas áreas e, e, e de fato, trabalhando para o bem da sociedade, para que a gente pudesse observar resultados práticos, né? Como eu te falei, assim, trabalhando pela transformação da sociedade. Sempre. E agora, para encerrar, tenho a pergunta, eu diria, a mais importante de todas, porque, afinal, o objetivo desse webinar é fomentar a paixão pelas ciências, e eu sei, como uma menina na ciência, que tem muitos obstáculos, né? Que a gente enfrenta, especialmente como uma mulher numa área que, infelizmente, hoje em dia ainda é dominada por homens. Mas eu queria te perguntar, qual conselho você daria? Sei que é um perguntão, mas qual conselho você daria para uma menina ou um menino, qualquer pessoa que tá acabando o ensino médio agora e está pensando em seguir uma carreira nas ciências? Acredita e vai, né? Só vai. Se entregue e vai, porque no que a gente acredita, a gente é bom, né? No que a gente acredita, a gente é bom. E as dificuldades, de fato, são inúmeras, não só dentro da ciência, mas também, especialmente para meninas no mercado de trabalho, seja na administração pública, seja no setor privado. E é só mais um desafio, né? Eu sempre encarei como mais um desafio. Essa foi a primeira, a questão de ser uma mulher, né, e jovem, foi a primeira pergunta que uma repórter me fez na minha primeira entrevista, Meu Deus. depois de ter assumido a Secretaria de Ambiente, né? Não foi a minha formação, não foi o que eu queria fazer, não foi. E a gente tem que se deparar com esse tipo de coisa e fazer do limão uma limonada, né? Então, a primeira pergunta que ela me fez foi: Ana Lúcia, como é que você se sente sendo uma mulher jovem, depois de tantos anos a secretaria sendo administrada por homens, você ser a primeira mulher e tal? E aí eu falei: olha, o machismo é uma piscina em que estamos todos mergulhados. E a gente tem que lidar com ele, nadar de braçada e só vai com muita dedicação, acreditando, né? E com bons propósitos. Quando a gente tem bons propósitos, as oportunidades vão se abrindo e o seu trabalho, por mais resistência que ele tenha inicialmente, ele vai ser reconhecido. Então, com essas lindas palavras, eu acho que a gente encerra a nossa entrevista por aqui. Eu gostaria de agradecer muito, Ana Lúcia, por ter topado novamente falar comigo. Eu aprendi muito sobre biologia, sobre a conexão entre políticas públicas e a ciência com você. Realmente, uma experiência. Falar com você esses, vamos dizer, 20, 30 minutinhos. Nem sei quanto tempo se passou, para você ter uma ideia de quão penetrada eu estava quando você estava falando. Foram realmente maravilhosos. Gostaria de agradecer mais uma vez e agradecer a todos que ficaram vendo essa entrevista, que vocês tenham aprendido bastante sobre ecologia, biologia, sobre a necessidade de políticas públicas direcionadas para a produção do conhecimento científico. E ainda tem mais por vir no webinar. E muito obrigada novamente, Ana Lúcia.
E é isso, galera. Com isso, nós encerramos nosso primeiro dia do webinar. Novamente, muito obrigada por ter assistido até o fim. Espero que vocês tenham aprendido muito. E gostaria de lembrar a todos que nós estamos com uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para vocês fazerem algumas perguntinhas pra gente. O que vocês querem saber mais sobre o projeto, ou até um comentário, o que vocês acharam interessante até agora, tá? Todas essas suas perguntas e os comentários vão ser lidos e respondidos, no caso, no nosso último dia de webinar, o dia 5. Então, é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido esse nosso primeiro dia. E agora eu vou deixar vocês com a programação do dia de amanhã aqui na tela. Obrigada. Tchau, tchau. Good morning.